A substituição da expressão das quais por que preservaria tanto o sentido quanto a correção gramatical do período. Interessante, bem interessante essa questão aqui, tá? Então a gente tem aqui o seguinte, olha só. A gente na aula, por exemplo, de regência, a gente fala da regência com pronome relativo, né? E aí, nesse caso, a gente vai usar isso, né? Usar esse conhecimento. Olha só, a gente percebe aqui o seguinte, mas também sei que me vê como um tipo que há 20 anos vive na capital, que a essa altura é mais metropolitano que interiorano. Um cara talvez meio esquisito ou apenas ridículo, que se interessa por coisas de que não precisa, coisas das quais não entende. Coisas das quais não entende. Quando ele fala coisas aqui, a gente já percebe essa relação. Eu vou entender de algumas coisas. Ah, Terror, então eu tenho certa habilidade em determinada área. Beleza? Agora, olha só, Terror, eu falo então que eu não entendo dessas coisas. Eu não tenho habilidade nessa área, né? Nesse conhecimento. Então, eu não tenho habilidade nisso. Então, eu não entendo muito disso. Agora, olha só. Coisas as quais não entende. Entender uma coisa. Aí você percebe o seguinte, quando o verbo entender, ele é transitivo direto, entender uma coisa, algo, é algo mais micro. Quando você fala que é entender de algo, você consegue perceber uma área, né, uma área de atuação, você consegue perceber então um nicho, você consegue perceber então, nesse caso, que é algo macro. Por isso, eu vou colocar para você aqui o seguinte, olha só. Coloquei esse esqueminha para você se lembrar, tá? Então, você, ao perceber o verbo entender como transitivo direto, significa compreender algo específico, tá? Algo peculiar. Você vai perceber algo, tá legal? Por exemplo, você entende o significado de alguma palavra. Rapaz, eu entendi essa palavra. Entendi o seu raciocínio, eu entendi a sua palavra. Consegui ter esse entendimento. Show de bola, beleza. Isso é o transitivo direto. E o transitivo indireto é entender de, ter conhecimento ou prática, ser habilidoso, ser hábil ou perito em determinada área. Legal? Em determinado nicho. Ah, sim, Terror. Aí entra a ideia da habilidade, né? Dessa prática. Tá legal? Eu, então, entendo, como eu coloquei o exemplo aqui, ó. Eu entendo o significado de alguma palavra. Conheço, percebo, compreendo alguma coisa. Tá legal? Ah, então eu também posso entender de engenharia elétrica. Significa então que eu sou hábil nisso, eu tenho prática nisso, eu tenho conhecimento disso. E aí a gente vai para um exemplo. Eu entendo os elementos linguísticos. Algo micro. Eu entendo os elementos linguísticos, eu entendo o significado de uma palavra, eu entendo os elementos linguísticos, por isso entendo de linguagem, entendo de português. Ah, Terror, legal. Vamos relacionar agora para a matemática? Olha só. Eu entendo os cálculos. Ah, Terror, eu entendo os cálculos, certinho. Eu entendi esses cálculos, eu entendo esses cálculos, por isso eu entendo de matemática. Ô, Terror, vem cá, mas eu não posso também falar que eu entendo de cálculos, aí você coloca cálculos como uma área, significando a matemática, uma metonímia, beleza? Significando a matemática como um todo. É essa a ideia. O verbo entender, ele é algo micro, você entende uma coisa para mostrar que você tem conhecimento da área, aí eu entendo daquela área, tá legal? É basicamente isso, eu quis mostrar isso justamente para você perceber que é uma mudança de sentido. Quando ele fala das coisas, as coisas, né, das quais não entende, ele não entende dessas coisas, da área em si, tá legal? Maior amplitude nisso, né? Mas as coisas as quais não entende, as coisas ensinaram alguma coisa para ele, ele não entendeu? Não. Então vai haver uma mudança de sentido aí, tá legal? Eu entendo, olha só, suas preocupações, tá? Eu entendo suas preocupações. Ah, rapaz, aquele psicólogo, ele entende muito das preocupações do mundo. Aquele filósofo entende muito das preocupações do mundo. Percebeu então aí a mudança de sentido? Show de bola! É por isso que está errada a afirmação. Por quê? Preservaria o sentido? Não preserva o sentido. Mantém a correção gramatical, tudo bem, mas não preserva o sentido, não.